Olá, estamos juntos em mais um programa Na Missão. Um programa que tem o objetivo de compartilhar com você aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo na vida de pessoas como eu e você. Pessoas comuns, mas que em algum momento resolveram obedecer ao chamado de Deus. E hoje, para conversar com a gente no programa, eu quero convidar o doutor Pablo Reis. Pablo é médico, cardiologista, pai, marido e também coordenador do projeto Saúde Sem Fronteiras. Pablo, por favor, chega mais. Querido, tudo bem? Beleza, senta aí. Bom, seja bem-vindo. É um bate-papo e eu queria muito ouvir um pouquinho de você, da tua experiência. Eu queria que você começasse contando pra gente quem é o Pablo, o que você faz da vida. Pablo, eu tenho 40 anos de idade, sou casado com a Marília há 11 anos, somos pais do Lucas e do Davi, presentes de Deus na nossa vida. O Lucas tem 5 anos, o Davi tem 3 anos. Sou médico há 15 anos, minha especialidade é cardiologia e tenho total convicção de que essa minha profissão ela veio para me abençoar a minha família e principalmente levar a palavra de Deus através das minhas atitudes para um reino de Deus que carece desse cuidado às pessoas. A Marília, sua esposa, é médica também. Médica, dermatologista. Dermatologista. E Pablo, vocês são crentes já desde pequeno. Você nasceu em berço evangélico, o seu tio é pastor de igreja. E eu queria ouvir um pouquinho de você, quando é que começou essa questão da inquietação de missões, que você percebeu que Deus podia te usar, aquilo que você faz. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. Como você falou, eu sou nascido em lar cristão. A Igreja Batista do Parque São Basílio foi a igreja em que eu conheci a Cristo e fui aprendendo a obedecer os mandamentos de Deus. Ali é uma igreja, a Igreja São Basílio é uma igreja missionária, então a gente já teve um contato com o meio missionário, com o campo missionário, mas foi em 2004, através de um culto de comissionamento de 2 missionários da Junta de Missões Mundiais, do Humberto e da Elis, estava indo para a África, que Deus me tocou de uma maneira significativa nesse ponto. Ali o meu coração ardeu por missões. Humberto é médico e a Elis é dentista. Eu já era médico nessa época e quando eu vi o exemplo do Humberto, eu entendi que esse era um chamado para mim também. E é um chamado que eu já entendia que eu tinha, mas eu não sabia como fazê-lo. E através do exemplo do Humberto, eu entendi que por esse braço de comportamento que eu entendi que era o meu chamado a ser feito. A Igreja Batista, eu sou de Igreja Batista também, eu posso falar isso, a gente aprende desde pequenininho que existem 3 formas de se fazer missões, né? Indo, orando, contribuindo. Então, o modelo de obra missionária na nossa cabeça é muito esse modelo de ou eu oro, ou eu contribuo, ou eu largo tudo e vou para o campo. Em 2004, quando você viu o comissionamento da Humberto e da Elis, ali você sabia que Deus... Você já tinha uma ideia que Deus iria te usar como Ele te usa hoje, ou você ainda achava que, de repente, você largaria tudo e iria para o campo? Aquele chamado foi muito forte para mim na época. A partir daquele momento, eu comecei a conversar com Deus no sentido de como seria a minha ação no campo missionário. Ali, eu já tive total convicção que eu usaria a minha profissão para alcançar o campo. Se de maneira transcultural ou não, se de maneira integral ou não, parcial ou não, eu tinha dúvidas. E essas dúvidas foram sanadas através de um contato, de uma oração com Deus e de contato com pessoas que estavam no campo. Que através das parcerias que eu comecei a desenvolver, com o próprio Humberto, com você, Rodrigo, que várias conversas que nós tivemos, Deus foi clareando a minha mente da melhor maneira com que Ele queria me usar no campo missionário. Em 2004, você já era casado? Já. Já era casado. Já tinha o Davi e o Lucas? Não. Não. E como é que fica a questão do casamento e do chamado? Esse ponto é muito importante, Rodrigo, porque o chamado, enquanto casal, é para o casal. Eu não podia, em nenhum momento, me levantar e avisar para minha esposa que eu estava indo para o campo, sem que ela não sentisse esse chamado também.
Então, Deus foi mostrando para a minha vida e concretizando no meu coração de que esse chamado era para ser da Marília também, no momento que ela entendesse que era o chamado dela. Então, isso é um conflito que ocorre em alguns casais em que um cônjuge recebe o chamado e o outro ainda não entendeu. Esse não entendimento não é para haver conflitos, e sim para os dois continuarem orando, e isso aconteceu lá em casa. Graças a Deus eu tive discernimento de começar a conversar com a Marília e a gente, aos poucos, entendendo que o chamado de Deus é para o casal, e hoje a Marília, ela participa de uma maneira integral e bem motivada na questão de enviar o casal e futuramente a família toda para o campo missionário. Eu falo a família toda porque a Marília, o sonho dela é que o Lucas e o Davi sejam médicos também, a família inteira vá para o campo transcultural para fazer a obra. Mas hoje eu entendo que é o casal que vai e isso, graças a Deus, não houve nenhum estresse. Eu acredito que no primeiro momento, quando você tenha falado com a Marília, ela tenha tomado um susto, né? Opa, sou médica, ele é médico, a gente tem uma carreira, e aí o que Deus está fazendo nesse negócio? É verdade. Inicialmente ela gostou muito. Pô, legal, meu marido, visão legal, bonita. Mas quando a coisa começou a virar prática, eu ir para o campo, ficar 2 semanas fora de casa, isso gerou realmente uma preocupação maior, mas isso com conversa, com oração, sentado à cama ali, mão dada, pedindo a Deus discernimento, Ele vai confirmando no nosso coração exatamente o tempo ideal disso, o momento de ir ou de não ir, isso Deus vai concretizando no nosso coração. Legal. Quando foi que você teve a primeira experiência no campo missionário? Foi em 2009, quando eu fui para o Senegal. Humberto tem um projeto no Senegal, um projeto Fábrica de Esperança, e esse projeto carecia de uma ajuda de um médico clínico geral para alavancar diante da comunidade local lá de Dakar um atendimento à comunidade. Eu me prontifiquei a ir. O primeiro projeto fui eu, um dentista e um professor de educação física, onde nós iniciamos um projeto em paralelo para ajudar Humberto e Elis na Fábrica de Esperança. Foi em 2009. E vocês ficaram quanto tempo lá? Foram 15 dias. E foi o primeiro de muitas outras viagens. Porque é apaixonante, né? Assim, a partir do momento que seu coração arde, você se coloca à disposição e dá o start, faz o primeiro projeto, é uma delícia, né? É maravilhoso você se envolver na obra de Deus dessa maneira específica, tem outras formas de envolvimento, e quando você se envolve, seja que maneira for, é uma delícia poder desfrutar do amor de Deus, dividindo esse amor de Deus com outras pessoas. Legal. A gente vai parar por aqui, pelo menos, calma, não o programa, mas o primeiro bloco, que o nosso tempo já vai se esgotando, e eu queria convidá-lo a continuar aí assistindo a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, o Pablo vai falar um pouco mais dessas viagens que ele tem feito, como Deus tem usado a vida dele, e depois um pouco do projeto Saúde Sem Fronteiras. A gente volta já. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base. Juntos pelo Reino. Bom, voltamos para o nosso segundo bloco do programa Na Missão e hoje eu estou entrevistando o Dr. Pablo Reis, que é médico cardiologista, coordenador do projeto Saúde Sem Fronteiras. E no primeiro bloco a gente estava conversando sobre quem é o Pablo, o que ele faz, e ele começou contando das viagens missionárias. E a gente queria gastar esse segundo tempo agora para você falar um pouquinho mais sobre essas viagens missionárias que você tem feito desde 2009, né, quando você fez a primeira. Então, você estava falando da primeira viagem, que foi em 2009, que você você levou um dentista. Isso. E um professor de educação física. Foi,
quando eu fiz contato com o Humberto e estreitei esse relacionamento, ele externou a necessidade de ter um grupo de profissionais específicos nessas áreas no Senegal. A gente se organizou, o grupo era grande inicialmente, éramos 9, só que reunião após reunião, cada um foi entendendo um momento específico. Acabou que foi eu, o Ricardo e o Márcio. Eu, como médico, o Ricardo, dentista, e o Márcio como o professor de educação física. A Fábrica de Esperança, ela tem esses 3 braços, médico, dentista e escolinha de futebol, e carecia na época desses profissionais para dar um apoio maior a Humberto e Elis. A definição desses profissionais foram feitos pelos missionários no campo. Isso é muito importante, né? A gente que vai fazer viagem missionária, a gente tem um ímpeto total de ajudar com tudo que nós temos, mas, na verdade, a necessidade do campo é diferente do que a gente acha que é a necessidade. Então, é muito importante ter esse contato prévio com o missionário que está no campo, que ele vai passar para nós a necessidade real deles e a gente vai se moldando a essa necessidade. Legal. A viagem foi muito boa, foi muito produtiva no ponto de vista do projeto do Humberto. Vocês ficaram quantos dias lá? Foram 15 dias. Desses 15 dias foi atendimento médico quase todos os dias. O Márcio desenvolveu bastante na questão técnica da escolinha de futebol e o Ricardo ajudou a Elis na questão da odontologia de maneira significativa. Foi muito proveitoso e a primeira viagem foi marcada por esse sucesso da viagem e pelo estímulo de outras pessoas que olharam o nosso exemplo e se entusiasmaram. Vocês foram pela igreja local. A igreja local, vocês conversaram, o Márcio e o nome do outro é o Ricardo. O Ricardo. Eles são da mesma igreja que você é. O pastor Ronald, que era o pastor de missões da igreja na época, que nos orientou. Foi o tutor da gente na época desse grupo e nos orientou na ida, espiritualmente falando. O que isso significou para você? Do chamado do Humberto em 2004 até essa viagem em 2009, quando você de fato pisa em solo transcultural. O que foi para o Pablo essa viagem de 15 dias? Foi a concretização do chamado. Em momento nenhum eu fiquei deslumbrado com tudo isso. Na verdade, quando a gente faz a obra de Deus, a gente faz com os pés no chão. Quando eu cheguei lá, eu confirmei toda a dificuldade espiritual, da guerra espiritual que é travada, mas foi muito legal, porque em todo o tempo eu senti a presença de Deus permeando o nosso ambiente, o nosso pensamento, e foi marcada por isso, por essa concretização de um sonho, uma concretização do chamado que eu recebi lá em 2004, que eu entendi melhor em 2004. Legal, isso é bom porque às vezes a gente vê tanta gente falando assim, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu acho que eu tenho chamado, eu não sei, eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa. E às vezes tomar uma decisão prática, se envolve, vai numa viagem, faz alguma coisa, é uma forma de Deus também tá confirmando, mostrando para você a direção. A gente às vezes conversa muito com vocacionado, com pessoas que querem ajudar. Eu falei, cara, vai numa viagem, se envolve. Hoje você tem várias organizações no Brasil que fazem esses mutirões evangelísticos, de levar grupo para o campo. Então é uma boa oportunidade. Mas essa não foi a última vez que você foi para a África. Não. Teve uma segunda viagem. Quantas vezes você foi para a África? Foram 3 viagens na África. Antes de eu abordar a segunda viagem, no meu retorno para a igreja da primeira viagem, eu falei uma frase para as pessoas. Eu falei assim, eu não sei se você... Eu falei assim, eu tenho certeza que você tem um chamado. Pode ser que você não tenha entendido ainda. E se você não entendeu ainda o seu chamado, eu aconselho a você procurar a base. A base é uma agência missionária que vai te orientar todo o caminho que você tem que fazer, vai te abrir um leque de opções a você conhecer como se envolver com missões. E ali eu tenho certeza que Deus vai concretizar no teu coração e você vai entender qual é o seu chamado para trabalhar no reino. Com relação à segunda viagem, aconteceu 2 anos depois, em 2011, onde, com o entusiasmo das pessoas, devido ao sucesso da primeira viagem, elas fizeram uma lista querendo ir, eu conversei com o Humberto, existiu interesse do Humberto em chamar mais profissionais da área da saúde. Então, a segunda viagem já foi munida de fisioterapeuta, enfermeira, uma pediatra, eu como clínico, dentista,
professor de educação física. Então, foi um grupo de 12 pessoas, um grupo grande, com o intuito de agregar ainda mais a Fábrica de Esperança, que é o projeto do Humberto Delige em Dakar, mais qualidade, mais consistência, mais volume de atendimento. Isso que é legal destacar. Assim, as 12 pessoas que foram pessoas que tinham a ver com as necessidades que o Humberto e Elis passaram para você, assim como na primeira viagem. Não foi ninguém de orelhada, vamos ver o que Deus vai fazer. Acho que cada um na viagem tinha um objetivo claro para ser executado ali naquela viagem, né? Rodrigo, isso é muito importante, né? Você ir para o campo missionário sem um objetivo definido antes, e isso pode atrapalhar, você pode atrapalhar as pessoas. Ao invés de ajudar, você pode dificulta atrapalhar. o missionário no campo. Exatamente. É muito importante saber o que vai se fazer lá, conversar com o missionário antes, se ver qual é a sua função no projeto, na sua ida, para que a sua viagem seja abençoadora. Além da África, você foi para outro lugar? Foi. Com esse contato com o meio missionário, que é uma delícia, você vai conhecendo pessoas com exemplos de experiência no campo missionário. Eu conheci a AME, através da missionária Margareta. Não, você não me deixa errar, por favor. A Margareta, eu conheci a Margareta e a agência missionária dela, ela atua em catástrofe humana. Foi quando teve uma enchente muito grande em Maceió. A Margareta me ligou, falou que precisava muito de um médico na segunda-feira. Ela me ligou num sábado e no domingo estava indo para Maceió. Foi aquela catástrofe, acho que foi em 2010, parece, não lembro bem agora o ano, em que eu me disponibilizei, organizei as minhas agendas de segunda a quarta-feira, foram 4 dias em Maceió, que eu fiquei atendendo aquela população que estava absolutamente carente de um contato médico, já que estava dias e dias. Assim, a enchente veio e levou praticamente a cidade inteira. Estavam pessoas sem medicação, pessoas sem avaliação médica, feridas, com infecção. E eu pude, através da minha profissão, levar um pouco do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam naquele momento carentes. Ela te ligou no sábado e você pegou o avião quando? No domingo. Legal. A gente precisa terminar esse segundo bloco, a gente vai voltar no terceiro bloco. E aí no terceiro bloco eu quero conversar um pouco com você sobre o Saúde Sem Fronteiras, mas também como é que essa coisa do tempo, né? De você é médico, é pai, é marido, e como é que sobra tanto tempo para você se envolver com missões. Não saia daí, a gente volta rapidinho e a gente vai continuar ouvindo o Pablo conversar com a gente. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base. Juntos pelo Reino. Bom, voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Na Missão. Hoje a gente está entrevistando o Dr. Pablo Reis, que é médico cardiologista e também coordenador do projeto Saúde Sem Fronteiras. Pablo, você estava conversando com a gente no segundo bloco sobre a sua segunda viagem para o Senegal, depois falou um pouco da viagem de Maceió, e eu queria que você falasse agora da sua terceira viagem para o Senegal, que ela teve um aspecto diferente das outras 2. Nessas viagens que eu fiz para o Senegal, eu vinha no avião pensando, né, assim, isso está sendo relevante? É isso que Deus quer? Eu estou atingindo o objetivo de Deus dentro desse projeto? E Deus foi mexendo comigo, Deus foi clareando a minha mente para determinadas coisas. E foi muito importante as 2 primeiras viagens. Não tem como eu falar diferente. Até porque foi nessas viagens que eu aprendi que eu preciso de cuidar de quem cuida. O povo da África está sendo cuidado pelos missionários. E os missionários estão sendo cuidados por quem? Claro que é por Deus, na sua
esfera espiritual maior. O problema é que, no ponto de vista de cuidado humano, O problema é que Deus usa pessoas, né? e nós precisamos estar disponíveis para que esse cuidado de Deus através de pessoas chegue aos missionários. Todo mundo, quando pensa em campo missionário, foca nas pessoas, nos nativos, nas pessoas que os missionários estão cuidando. E no missionário, não há um projeto específico para cuidar deles. E Deus concretizou isso no meu coração. E eu pensei, idealizei um projeto, esse projeto se chama Saúde Sem Fronteiras. É um projeto que visa cuidar da saúde física e emocional do missionário, no campo. Legal. A princípio, nós estamos estendendo esse projeto para o missionário brasileiro. É uma ida de uma equipe multidisciplinar na área da saúde, com uma equipe de apoio. E nessa ida, a gente avisa o campo missionário que vai chegar uma equipe para que ela seja avisada e se organizar de maior número de missionários cheguem até esse local para a gente poder oferecer atendimento médico, possivelmente odontológico, psicológico também. A equipe de médico, então, ela vai do Saúde Sem Fronteiras, ela vai numa região onde você tem uma concentração grande de médicos, de missionários brasileiros, Isso. mas que não têm acesso à saúde. Exatamente. Em 2013, nós ia ter uma conferência missionária no Senegal. Essa conferência missionária eu reuni pelo menos 60 missionários brasileiros. E foi quando a gente deu o start, o projeto piloto do primeiro projeto Saúde Sem Fronteiras. Eu cheguei em Dakar, a conferência missionária já estava organizada e eu me programei para fazer o atendimento de 10 a 12 missionários por dia. No final da conferência missionária, eu tinha feito um atendimento personalizado, bem demorado, de cada missionário, entendendo as suas necessidades. Eu levei uma ficha que foi preenchida, essa ficha, e nós trouxemos essa ficha para o Brasil. E eu tive oportunidade, nessa conferência missionária, de ter um contato mais amplo com palestras, com direcionamento, com orientação, conscientização de dieta, de atividade física, de praticar uma vida saudável. Então, o projeto, além da questão do atendimento clínico para os missionários, ele também dá a questão da informação, né? do tratamento preventivo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu tive essa oportunidade, foi significativo o resultado das palestras que eu dei para os missionários. Foi um bate-papo muito interessante. Os missionários gostaram muito, se sentiram bem tratados, acolhidos. E no retorno para o Brasil, esses missionários não ficaram absolutamente abandonados. Houve um acompanhamento aqui do Brasil de alguns médicos específicos da nossa rede que continuaram o contato, seja com ginecologista, com dermatologista, com cardiologista, com esses missionários que apresentaram uma demanda específica no atendimento. Agora, Pablo, eu queria que você falasse um pouco, quando a gente fala de repente, quem está nos ouvindo aí em casa, vai estar falando assim, poxa, mas você vai para o Senegal e não atende o senegalês, atende os missionários. E a gente tem aquela ideia de que missionário é um super-herói, né, que não fica doente, que não passa dificuldade, que nada vai acontecer com ele, e a gente sabe que essa não é a realidade. Uma das maiores causas de retorno prematuro do missionário no campo é também a área de saúde, porque ficam doentes, não fazem uma check-up, não vão ao médico, às vezes anos seguidos, e aí estoura a doença, ele tem que voltar prematuramente do campo. Eu queria que você contasse, porque eu sei, pelo nosso relacionamento, de alguns exemplos desses 60. Você atendeu mais ou menos 59 a 60 missionários lá no Senegal. E para que quem está ouvindo a gente possa entender da importância desse trabalho do Saúde Sem Fronteiras, o que você encontrou na saúde desses missionários? Verdade. Então, baseado nesse argumento que você usou, do retorno precoce ao campo por problemas de saúde, isso entusiasmou muito o nosso coração para que a gente aborde isso. Eu peguei muito missionário hipertenso, com pressões de 16, 17, por 10, por 11. E a gente conseguiu já abordar com medicação ao longo do tempo. Não foi uma medicação pontual. Eu passei medicação e eu estou fazendo acompanhamento por e-mail ou por Skype algumas vezes desse missionário para controlar a pressão arterial dele. Outros pacientes diabéticos, tem endocrinologista aqui no Brasil acompanhando esses pacientes.
Tem um caso... E que baixaram... Baixou, então. Tem um caso emblemático, que é um missionário que é um diabético, insulino dependente, que as pessoas brincavam que a glicose dele nunca tinha baixado de 300. Era 330, 360, o pessoal fazia bolão de qual era o valor da glicose dele, era sempre alta. Com atendimento médico, uma orientação específica, uma palestra sobre diabetes, sobre nutrição adequada. Hoje, esse missionário que nos manda e-mail de maneira bem agradecida, mantém a glicemia entre 100 e 110. Nunca mais a glicemia dele ultrapassou 300. Que legal. Por conta de acompanhamento. Isso é significativo na vida das pessoas, né? O Saúde Sem Fronteira ele tem um braço aqui no Brasil também. A gente está falando dos missionários que são atendidos no campo, mas vocês têm atendido muito missionários que estão no Brasil, ou o campo dele é no Brasil, ou ele está em passagem pelo Brasil, em época de renovo, de promoção da agência. Como que é esse atendimento feito aqui no Brasil? A base tem um grupo de voluntários, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, e o missionário apresenta uma determinada demanda e a base, através desse grupo de voluntários, ela direciona para determinado especialista para que ele possa atender. No meu consultório, vira e mexe, tem um missionário a ser atendido, encaminhado pela base. A minha esposa também atende, tenho amigos meus que atendem muito missionário direcionado pela base. Se você foi tocado e quer ser um voluntário da base, no site da base tem como você se inscrever, se relacionar, porque você, já com essa atitude, você já vai estar se envolvendo na obra de Deus, no cuidado missionário. É isso que é importante frisar. O médico que está atendendo aqui, ele atende no consultório dele. Na verdade, ele não precisa sair do lugar onde ele está. Não precisa. É só abrir um espaçozinho na agenda dele para o missionário, para marcar a consulta do missionário e ele ir no consultório do médico. É isso? Isso é exatamente isso. Isso é significativo quando você recebe uma família de missionário, você cuida daquele missionário. A gratidão, o carinho, o amor que você dispensa e que ele dispensa é uma coisa significativa. Agora, Pablo, a gente precisa terminar, o terceiro bloco já está no finalzinho. Eu queria só encerrar com a questão do tempo. Palavra rápida, você é médico, a gente acha que médico nunca tem tempo para nada. Como é que você consegue dar conta de tudo? Quer dizer, dá para fazer, não dá? Dá para fazer. Eu tenho atribuições 1000 como médico, mas eu não negligencio em momento nenhum o cuidado com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. Isso é reino de Deus. É o primeiro passo do reino de Deus, é a minha família. Eu cuido bem dela, dou atenção para ela. E Deus vai colocando exatamente horário na nossa agenda para que tudo isso aconteça sem que você prejudique ninguém. Nem família, nem profissão, nem relacionamento com um amigo. Isso é muito importante, que nesse passo a passo que a gente começar a dar, relacionado ao campo missionário, ao reino de Deus, você coloque sempre a sua relação com Deus como direcionamento para isso. Basta se colocar à disposição, né? Uma vez eu ouvi um ditado que dizia assim, quem quer dá um jeito. Quando se fala de reino de Deus, é quem quer, Deus dá um jeito, né? Deus dá um jeito. Então, as coisas se encaixam. A gente quer agradecer a você que nos assistiu até aqui, eu quero agradecer ao Pablo por ter vindo até aqui e dizer para você que você pode se envolver. A base é uma das opções, existem várias outras formas de você se envolver no reino de Deus, mas um apelo especial para você que é médico. Se você é médico, se você tem um consultório, uma clínica, se você tem algum laboratório de exames laboratoriais, você pode se envolver cuidando de missionários. Basta você se cadastrar no site da base, que a gente vai mandar algum missionário que esteja precisando da tua ajuda. É simples, você atende no seu consultório, não vamos encher o seu consultório de médicos, de missionários, você vai dizer o que você pode, o quanto você pode atender, e eu tenho certeza que Deus vai estar usando a sua vida para abençoar esses missionários, esses homens e mulheres. Obrigado mais uma vez pela sua presença, a gente se vê no próximo Na Missão.